A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18 e versículo de número 14, que diz assim: Então disse Joabe: Não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um montão muito grande de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar aqui, irmãos, que havia chegado o tempo de Absalão pagar toda a maldade que ele estava fazendo contra o próprio pai dele. Não era o desejo, não era a vontade de Davi que Absalão morresse. A Bíblia vai nos dizer que Davi disse: não toque no menino, não faça mal a ele. Só que, irmão, se a gente parar para analisar, não era o desejo de Davi que tinha que acontecer, mas era a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Absalão, ele queria o trono a todo custo. Se preciso fosse, ele passaria por cima de quem ele precisasse passar. Inclusive do próprio pai, porque Absalão queria matar a Davi para ficar com o trono. E tem pessoas que não é porque você deseja, porque você quer, mas Deus está dizendo: eu vou remover do seu caminho. Eu vou rabaracantaramandara e retirar da sua vida. Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora que o seu coração é de Cristo, que o seu coração é bondoso e você não deseja a morte nem mesmo dos seus inimigos. Você fala: Senhor, faz segundo o que te apraz, Senhor. Se o Senhor quiser também, o Senhor salva. O Senhor pode salvar. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E às vezes, irmãos, nós agimos assim e é o mais certo a gente agir assim. Só que tem momentos que não é a nossa vontade que vai prevalecer e sim a de Deus. Porque ou era Davi ou era Absalão. E é lógico que Deus sim ia escolher a vida de Davi. É óbvio. Não tem a probabilidade, irmãos, de Absalão continuar de pé quando Deus tem obra com Davi. Porque Deus não tinha trono para Absalão. Deus já tinha escolhido Salomão para reinar. E Deus sabia que Absalão era ameaça. Porque Absalão passava por cima de tudo e de todos, para assim obter aquilo que ele queria, que era o trono de Israel. Então você vai observar, irmãos, que ele verdadeiramente estava disposto a fazer qualquer coisa. Então Deus, ele com certeza permitiu toda essa situação, porque nada acontece por acaso na vida dos servos do Senhor, mas é como Deus quer, não era como Davi queria. Davi não queria que a vida de Absalão fosse tocada. Mas é tudo como Deus quer, irmãos, e Deus ali, ele permitiu que Joabe assim viesse a matar a Absalão, a tirar Absalão de cena. Declare comigo: o meu Deus vai fazer justiça, mas não vai ser como eu quero, vai ser como ele quer. O meu Deus vai fazer justiça, mas não vai ser como eu quero, vai ser como ele quer. Irmãos, às vezes a justiça de Deus é tão forte que a gente nem imagina. Nós achamos que Deus às vezes vai tratar e vai salvar, mas às vezes não é assim. Nós temos que estar preparados para o tipo de justiça que Deus vai fazer. E principalmente, irmãos, quando se fala de alguém que a gente tem um achego. Porque Davi amava Absalão. Absalão era filho de Davi. E às vezes são pessoas que já foram nossos amigos, são pessoas que se tornaram inimigos, são pessoas que são o próprio sangue. Só que Deus vai tratar da forma dele. Deus vai fazer justiça da forma dele. Existem os filhos das trevas e os filhos da luz. E Absalão já tinha se declarado filho das trevas. Por quê? Alguém que se levanta contra o próprio pai, irmãos. Alguém que passa por cima de tudo e de todos para ter o poder não é uma pessoa confiável. Então Absalão já tinha mostrado isso. E a vontade de Davi naquele momento não ia prevalecer. Talvez você entrou aqui, você tem alguns inimigos, você viveu algumas coisas, algumas perseguições, algumas lutas na sua vida. E você tem orado para que Deus faça justiça, só que você tem pensado que vai ser de uma forma e Deus me trouxe aqui para lhe dizer que vai ser de outra. E vai ser forte, a justiça de Deus. Deus está preparando corações aqui para você saber a notícia da justiça. Porque você tem um coração de Cristo. Você tem um coração que perdoa. Davi não guardava mágoa do seu filho Absalão, mas ele resolveu perdoar.
E tem pessoas que estão me ouvindo agora que você não guarda mágoa de algumas pessoas que fizeram mal pra você e você resolveu perdoar. E você tem que perdoar mesmo. Mas isso não vai fazer com que você venha dizer a Deus como é que tem que ser a justiça. Porque ao Senhor pertence a vingança e é Ele quem retribui. Deus vai fazer justiça como Ele quer, não como você quer. Não era como Davi queria, mas era como Deus queria, porque Deus sabia quem era Absalão. Deus sabe, irmãos, quem vai se arrepender e quem não vai. Deus sabe quem vai deixar você em paz. Deus sabe quem vai, assim, deixar você viver os projetos dele. Mas Deus também sabe quem faz tudo pelo poder. Deus também sabe quem faz tudo para receber aquilo que quer. Porque tem gente, irmãos, que se preciso for passar por cima de pai, por cima de mãe, por cima de irmão, por cima de pastor, por cima de quem for, para receber o que quer. Só que Deus está dizendo, antes que essas pessoas tenham êxito, Deira mandará canta. Antes que essas pessoas consigam fazer aquilo que elas tentam, tramam fazer contra você, Deus paralisa elas. Só que não vai ser da forma que você está pensando, o paralisar de Deus. Vai ser de outra forma. No caso de Absalão, a Bíblia diz que ele ficou preso pela cabeça ali, empendurado entre o céu e a terra. Ele já estava ali preso. Só que ninguém matou ele porque tinham medo do que Davi poderia fazer. Deus já tinha armado todo o cenário, irmãos, para que Absalão fosse morto. Só que ninguém tinha coragem. Aí a Bíblia diz que Joabe foi lá e disse, eu vou fazer. Porque ele sabia que ou era a vida do rei, ou era a vida de Absalão, traidor. Por mais que fosse filho do rei, mas era um traidor. E a Bíblia diz, irmãos, que Absalão morre. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Nós observamos que Deus dá tempo para as pessoas se arrepender. Deus, ele é muito misericordioso. Não confunda a misericórdia de Deus, achando que porque Deus é misericordioso, que ele vai salvar todo mundo. Não é assim. Deus, ele é misericordioso. Ele dá o tempo para as pessoas se arrependerem. Ele dá o tempo para que as pessoas venham assim fazer as coisas boas. Venham assim se arrepender da maldade que fizeram. Mas se Deus olhar e ele vê que não há arrependimento, irmãos, Deus, ele afia a espada e faz o que ele tem para fazer. Executa a justiça. Porque a ele pertence a vingança e é ele quem retribui. É como eu falei, há quem pense que Deus só é amor. Ou que a justiça de Deus é assim, aquela coisa assim, não, Deus vai lá e vai tocar, vai tratar um pouquinho, não. Tem pessoas, às vezes, irmãos, que descem à sepultura. Porque estão colhendo de Deus uma vingança, uma justiça. Tem gente, irmãos, que morre porque toca no que pertence a Deus. Isso é Bíblia. Absalão queria não somente matar a Davi, que é um escolhido do Senhor, mas queria sentar no trono. E não era da incumbência dele dizer quem ia sentar no trono. Não era ele quem escolheria o rei de Israel, mas era o próprio Deus. E não tem ninguém, irmãos, que venha pra cá lutar contra Deus e ficar de pé. Que lute contra os propósitos de Deus e permaneça de pé. Porque tem gente, irmãos, que luta contra os propósitos de Deus achando que não vai ter uma colheita. E tem outros que pensam, não, a colheita de Deus vai ser, Deus vai tocar um pouquinho, depois... Não, tem gente, irmãos, que morre porque mexe onde não devia e não se arrepende. Porque se você olhar para o contexto da palavra, você não vai ver arrependimento nenhum em Absalão. Muito pelo contrário, você vai ver uma grande fúria nele. E ele querendo passar por cima de quem fosse. E ele querendo matar o seu próprio pai para assim exercer poder. Tem gente que não respeita ninguém. Dei cantaramandarai. Você pode ser o que for. Pode ser sangue. Pode ser filho, pode ser nora, pode ser sogra, pode ser o que for. Tem gente que passa por cima. E Deus sabe quem são os Absalão que precisa passar por cima de você, na mente deles, para poder receber o que quer. Então, antes que Absalão toque em você, Deus tira Absalão da terra. E eu vou falar do jeito que Deus está falando. Porque tem inimigos teus que Deus abre a sepultura e lança dentro. E a vontade deles era que você caísse na sepultura. Enquanto você está aí com pena, enquanto você está aí dizendo, oh meu Deus do céu, mas é porque o Senhor podia... Deus está dizendo, não é tempo de agir com pena não, viu? Porque se você agir com pena, você está dizendo que Deus está sendo injusto na justiça que Ele está executando. Deixe Deus executar a justiça como Ele quiser.
Não peça misericórdia quando você vê Deus executando justiça sobre algumas pessoas, pelo amor de Deus. Porque senão você acaba atraindo para você a maldição. Porque você está tendo misericórdia de alguém que Deus está fazendo justiça por causa de você. Porque eu vou ser bem clara ao dizer aqui, se não fosse ele, seria você. Se não fosse Absalão, seria Davi. Então Deus automaticamente, irmãos, permite com que Absalão fique preso ali, naquele arbusto, para poder Joabe ir lá e executar o que tem que executar. Porque Deus sabia que Davi não faria. E é claro que ele não ia fazer. E tem coisas que não cabe a mim nem a você fazer, porque a justiça não pertence a gente, pertence a Deus. E é Deus quem faz conforme a vontade dele o querer dele. Nós não precisamos mover uma palha. Mas pelo amor de Deus, não peça misericórdia quando você vê algumas pessoas sofrendo. Quando você vê algumas pessoas pagando a malícia e a maldade que elas mesmas plantaram. Porque a gente, irmãos, às vezes não sabe o que quer. Pedimos para Deus executar a justiça. Só que a justiça não vai ser como eu e você pensamos, mas vai ser como Deus ele quer. E a justiça de Deus não é minha nem sua. A justiça de Deus, às vezes, vai ser algo muito forte, como foi no caso de Absalão. Absalão morreu. Por quê? Porque a todo custo ele queria o poder. A todo custo ele queria sentar no trono e ser rei de Israel. Mas não cabia a ele, não pertencia a ele escolher quem seria o rei de Israel. Porque essa escolha aí seria de Deus. E Deus jamais ia deixar ele tocar no ungido do Senhor. Você vai observar que Davi, ele era tão escolhido por Deus, que Deus não deixou ninguém matar Davi a fio de espada. Davi morreu enfermo, com enfermidade, velho já. Mas ninguém teve a oportunidade de matar Davi, porque Deus não deixou, porque Deus guardava Davi. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus lhe guarda, que Deus lhe protege. Então deixe Deus tirar Absalão do jeito que ele quer tirar. Deixe Deus tirar algumas pessoas do seu caminho como ele quer tirar. Não cabe a você e não cabe a mim, não cabe a nós querer ensinar a Deus como ele tem que trabalhar, como ele tem que executar a justiça. A justiça é dele, meu irmão. A justiça é dele, minha irmã, e é ele quem executa conforme o que ele quer e não o que eu e você nós queremos. Ao Senhor pertence a vingança e é ele quem retribui. Aí você vai observar, irmãos, que Davi, ele não queria isso. Ele não desejava isso. Você pode dizer, irmã, eu não desejava a morte de ninguém. Eu não desejava que Deus tirasse alguém da terra. Eu só queria que Deus executasse justiça, mas conforme a vontade dele. Pois é. Só que Deus sabe como trabalhar. E não cabe a mim nem a você querer ensinar ao dono de todo o universo, dono de todas as coisas, inclusive de mim e de você, como trabalhar. Ele é o nosso dono, irmãos. É ele quem guia os nossos passos, é ele quem mostra como ele quer a justiça. Não cabe a gente querer mostrar a Deus como tem que executar a justiça. Mas Deus faz a justiça conforme a vontade e o querer dele. O querer e a vontade de Deus é maior e é melhor do que o seu e do que o meu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem executa a justiça, quem faz justiça é Deus. A ele pertence a vingança e é ele quem vai retribuir cada um dos seus adversários conforme a vontade dele. E o querer dele, não se assuste quando algumas notícias chegarem de justiça. Declare comigo. Eu vou deixar o meu Deus fazer justiça conforme a vontade dele, não a minha. Eu vou deixar o meu Deus fazer justiça conforme a vontade dele, não a minha. Não se assuste se você receber algumas notícias de justiça muito fortes. Isso é Deus fazendo justiça, não é como você quer. Davi recebeu a notícia da morte de Absalão porque Deus quis assim. E tem coisas, irmãos, que é Deus quem vai executar. E você não tem nada que assim nem perguntar nem questionar a Deus. Você só tem que agradecer, porque Deus sabe o que está fazendo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra forte. Mas eu tenho certeza que está alertando pessoas aqui porque está chegando o tempo de justiça de Deus na sua vida. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque a justiça é do Senhor, ao Senhor pertence a vingança, o Senhor é que sabe como trabalhar na vida de cada um, Pai. E foi o Senhor quem trabalhou, meu Deus amado, a favor de Davi e tirou Absalão do caminho, Pai. E se for preciso, Senhor, tira todos os Absalão, meu Pai, que estiver no nosso caminho. Todos aqueles que o Senhor souber que não vai mudar, que o Senhor souber que não quer nada com o Senhor, que não quer mudança, mas que quer assim, meu Deus amado, destruir os teus planos, os teus projetos, quantos, Senhor?
Quantos estão no nosso caminho tentando destruir o que o Senhor já fez na nossa vida, tentando paralisar os teus projetos na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso ministério. Eu te peço, Senhor, todos aqueles que estão tentando paralisar, faz justiça, conforme a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor que executa a justiça é o Senhor, pertence à vingança. Toma os nossos adversários nas tuas mãos e peleja por nós. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor restitua cada um que está me ouvindo agora, que sopra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que em nome do teu filho amado Jesus, o Senhor também tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Que o Senhor venha, meu Deus amado, suprir a necessidade de cada um conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Se cada petição que tiver aqui, se for para glorificar o teu nome, que o Senhor conceda, meu Pai. Continua conosco, meu Deus, nós cremos na nossa vitória e nós cremos, Pai, na tua justiça. Continua conosco, assim eu te peço e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. A justiça de Deus você não compreende. Por isso ele está lhe preparando, porque notícias de justiça vão chegar. E serão fortes, não serão como você pensou, mas serão como Deus já planejou. E ele vai executar uma grande justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.